O estranho paradoxo do Cafu lá do canal FutDocs. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Imagine que você seja reprovado em quase 10 peneiras de clubes logo no início da sua carreira como jogador de futebol. Isso seria motivo suficiente para que você desistisse e se tornasse um trabalhador comum em alguma indústria? Sim. Mas para Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu, isso nunca foi uma opção. Capitão do pentacampeonato mundial do Brasil em 2002, Cafu foi o maior exemplo de persistência que conseguiu superar todos os obstáculos, avançando e avançando, conquistando todos os tipos de número e se tornando o maior lateral direito da história do futebol. O jogador que deixou até hoje um vácuo na seleção brasileira. Verdade. Cafu nasceu em Itaquá. Só pra vocês terem noção, galera, até hoje não tem um lateral bom na seleção, tipo assim, nem bom nem mediano ter na seleção. Agora imagine um craque como era o Cafu na época dele. Até aparecer outro vai ser muito tempo até isso acontecer. Setúbal, em 1970. Aos 5 anos de idade já jogava futebol na rua com seus amigos e se mostrava cada vez mais habilidoso. Com 12 anos de idade começou a jogar pelo Itaquaquecetuba Atlético Clube, o time municipal de onde morava. Seus pais, vendo que ele tinha um talento incrível com a bola, decidiram se mudar para São Paulo, mas como eram de origem pobre e muito humilde, foram morar na comunidade do Jardim Irene, onde Cafu começou a jogar pelo Nacional Atlético Clube. Cafu tinha um sonho: jogar nos gigantes do futebol, mas parecia que o destino tinha outros planos. As portas se fechavam uma após a outra, e a grande chance da sua vida nunca vinha. Até que um dia, o São Paulo o chamou para um teste. Era chance de ouro, mas o técnico viu apenas um garoto franzino, de cabeça grande, que sabia correr. Muito pouco para o futebol, ele pensou. Mal sabia que ele estava diante de um futuro campeão mundial, que sua velocidade era o menor dos talentos que Cafu guardava. Esse não seria apenas o começo de uma história que ninguém poderia prever. Dispensado, mas não derrotado, Cafu enfrentou a rejeição do São Paulo não uma, mas 3 vezes. A cada não, a esperança diminuía, e até seus pais começaram a duvidar. O futebol parecia um sonho distante, uma fantasia que talvez nunca se tornasse realidade. Mas dentro dele, uma chama ardia. A chama da determinação que não se apaga com facilidade. E essa chama o levaria a lugares que nem ele poderia imaginar. No ano seguinte, o destino parecia sorrir para Cafu. As portas dos grandes Santos, Corinthians e Palmeiras se abriram para as peneiras. Essa é a chance da minha vida, pensou ele, com uma mistura de nervosismo e felicidade ao mesmo tempo. Era o momento de começar o seu sonho, de mostrar que ele tinha o que era necessário para brilhar entre os melhores do mundo. Então Cafu não perdeu um minuto, porque sabia que cada momento contava. O sonho de ser um jogador profissional pulsava forte no seu peito, uma chama que não podia ser apagada por nada, nem ninguém. Mas quando chegou a hora da verdade, infelizmente os três clubes não viram o talento que ele tinha. Eles diziam que ele não era habilidoso o suficiente para jogar na ponta esquerda. Foi um balde de água gelada muito grande, uma rejeição que poderia abalar o espírito. Somente não é tão louco, né? Assim como o seu. Mas aquele momento realmente parecia ser o final dos seus sonhos. Dispensado mais vezes de qualquer um ou outro aspirante a jogador, ele enfrentava um mar de dúvidas. Seus pais, com olhares preocupados, sugeriam um plano B. Esqueça o futebol, Marcos. Vai para a faculdade, é mais garantido, lá você pode ter uma carreira melhor. A pressão era gigante, mas a tristeza de ver um sonho se desfazer era maior. Enquanto você está aí imaginando um futuro alternativo onde o Cafu seria apenas mais um trabalhador comum em alguma indústria, lembre-se, heróis são forjados no aço. Isso aí tem que batalhar muito mesmo. Esse não fosse o fim, mas o início de uma grande lenda. Graças à sua vontade, à sua frustração e à oportunidade de ajudar a sua pobre família, Cafu foi em frente e conseguiu mais um teste no São Paulo. Esse era um momento decisivo. Era segunda de manhã em 1988, quando Cafu chegou no CT de São Paulo e começou os testes. O técnico Cilinho dessa vez enxergou o maior potencial que um jogador poderia ter: a raça. A raça de Cafu correndo e desarmando bolas fez com que Cilinho, num momento de genialidade, testasse ele na lateral direita, mesmo ele sendo destro, e visse a magia acontecer diante dos seus olhos. No final da peneira, o técnico chamou o presidente do São Paulo, Juvenal, e disse que se não contratasse aquele garoto, ele se demitia no mesmo instante. No mesmo dia, Cafu finalmente realizou uma parte do seu sonho, que era ser jogador de futebol, mas a outra parte ainda estaria por vir, que era ser um campeão do mundo.
Em 1989, Marcos recebeu o apelido de Cafu, porque lembrava muito o ex-jogador Cafuringa, que jogava na ponta direita, porque se parecia muito com o jogador no estilo de corrida e também na aparência. Cafu começou a integrar o time profissional no mesmo ano e fez parte do elenco campeão paulista daquele ano. Mas a sua trajetória começaria a mudar de uma vez por todas com a chegada do novo técnico do tricolor, o lendário Tele Santana. É doido, esse cara fez história no São Paulo. Cafu começou a ter mais chances na equipe titular e virou um faz-tudo no time, como meia, lateral e até atacante vestindo a camisa 11. No São Paulo, Cafu teve seu talento totalmente lapidado pelo Tele e passou a ser peça fundamental no esquema tático do São Paulo, além de ser titular absoluto. Cafu se tornou cada vez mais habilidoso conforme o tempo passava, além de muito rápido, o que fez ele ser convocado para a seleção com apenas um ano jogando no profissional para participar muito da Copa do Mundo de 1990. Naquele ano, o Brasil fez uma das piores campanhas da história em Copa do Mundo, com Bebeto e Romário lesionados. Mas tudo isso só fez com que Cafu adquirisse mais experiência e maturidade. Em um desfile triunfal nos próximos 4 anos, Cafu não apenas jogou, ele dominou. Com o São Paulo, ele ergueu 2 Libertadores e 2 Mundiais. É isso aí, mano. E vencendo o lendário Dream Barcelona. Team de Johan Cruyff. O nível de evolução do Cafu era tão grande que era como se ele estivesse jogando xadrez enquanto todo mundo estivesse jogando dama. No auge da sua carreira em 94, não só foi convocado para a Copa do Mundo, mas como também foi coroado o Rei da América. Cafu não era apenas um jogador, ele era o jogador que todos queriam. E o Real Saragossa sabia disso. Eles viram a chance e agarraram, aproveitando o que alguns chamavam de declínio do São Paulo na época de 94. Enfim, já era a Copa do Mundo de 94 e Cafu não teve muito destaque como desejou durante toda a sua vida. Ele foi reserva durante toda a trajetória do Brasil na Copa, porém entrou em vários jogos, inclusive na final da Copa contra a Itália, no lugar do Jorginho, que infelizmente se lesionou. Mas vale lembrar que ele foi muito eficiente e não sentiu o peso da camisa verde e amarela, o que ajudou o Brasil no empate e nos pênaltis se tornou campeão do mundo pela primeira vez na sua vida. Mal sabia ele que aquela seria uma das primeiras de suas 3 finais da Copa do Mundo, mesmo que fosse um pouco sem sal, porque não teve uma participação muito grande. Já na Espanha, no Real Saragossa, ele não se adaptou muito bem, mas isso foi suficiente para vencer a Recopa Europeia de 95, que reunia todos os times vencedores de Copas de todos os países europeus. No mesmo ano, Cafu aceitou a proposta do Palmeiras da Parmalat e voltou para o Brasil em 96, depois de negociações muito complexas e difíceis. No Palmeiras, Cafu brilhou ao lado de craques como Rivaldo, Luizão, Veloso e entre outros, e também venceu o Paulistão de 96 em uma campanha histórica do Verdão, onde ficaram conhecidos como o ataque dos 100 gols por tantas goleadas em times paulistas. Só que nem tudo foram flores. Cafu teve uma decepção gigantesca quando o Super Palmeiras perdeu a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, em uma das maiores zebras do futebol nacional da época. Essa derrota foi tão sentida pelo Palmeiras e pelo seu elenco que logo vários jogadores pediram a sua saída do elenco. O que também faria Cafu em 97, quando aceitou uma proposta do Roma. Seria uma nova chance no futebol europeu, mas o que ele não esperava é que fosse tão histórica. Antes de chegar na Europa novamente, Cafu foi titular da seleção e conquistou a Copa América. A seleção venceu a Bolívia por 3-1. Ele teve uma participação fundamental nessa campanha, sempre preciso apoiando no ataque com os cruzamentos e na defesa, o que fez com que ele se tornasse uma referência e peça-chave fundamental na seleção, que não poderia ficar fora da Copa de 98. E para selar com chave de ouro, no mesmo ano, Cafu venceu a Copa das Confederações contra a Austrália, que levou 6-0 da seleção comandada por Zagallo. Nossa, até doido que tá. Uma gigante campanha, fazendo cruzamentos para a dupla Romário e Ronaldo. Enfim, já era 98, e o Cafu ainda não tinha conquistado um mísero título com a Roma, que ainda estava formando o seu esquadrão, que brilharia alguns anos depois, mas Cafu já tinha muito nome por conta do seu sucesso na seleção. Quando a hora chegou, Cafu viu seu nome sendo convocado para a Copa do Mundo 98. Na TV da sua casa. Titular absoluto da seleção, Cafu partiu com a seleção brasileira em busca do pentacampeonato na França. Na sua primeira partida, ele foi um dos protagonistas da vitória do Brasil por 2-1 contra a Escócia, quando participou do gol do Brasil que foi contra, mas mesmo assim teve uma ajudinha do lateral que comemorou muito com uma cambalhota. A seleção seguiu firme rumo à final com apresentações acima da média, com 3-0 em cima do Marrocos,
e 4-1 em cima do Chile, mas algumas outras bem dramáticas, como por exemplo o 3-2 em cima da Dinamarca e o 1-1 contra a Holanda, vencendo por 4-2 nos pênaltis. O Brasil chegava à sua segunda final de Copa consecutiva, assim como o Cafu, que já se igualava a craques como Meazza, Garrincha, Zagallo e entre outros. Mas a façanha do Cafu não foi tão feliz, porque o filme de 94 não se repetiu e o Brasil foi sapecado pela França de Zidane por 3-0. Ele via a chance do seu bicampeonato mundial cair por terra e seriam necessários mais 4 anos de espera para sua chance. Após a derrota na Copa, Cafu seguiu firme, sempre com um físico muito privilegiado, a vontade e o apoio constante ao ataque tanto na seleção quanto na Roma. Na Itália, o lateral ganhou o apelido de Il Pendolino, o trem expresso em português, por conta das suas arrancadas ao ataque que quase sempre resultavam em cruzamentos precisos e passes aos atacantes. Foi na Itália também que Cafu virou o lateral consagrado mundialmente, mas também foi lá que ele viveu um dos maiores perrengues da sua carreira. Foi acusado de apresentar documentos falsos para ter dupla cidadania e jogar como comunitário na temporada de 98 e 99. A promotoria pública italiana chegou a solicitar uma pena de 9 anos e 10 meses de prisão. Caraca, muito tempo. Cafu diz que foi apenas uma letra que causou um mal-entendido. Entre aspas, fiquei 5 horas na frente do juiz explicando o porquê de Moraes com E não ser Moraes com I. O meu Moraes é com I. Porém, no final acabou tudo dando certo e Cafu, Moraes com I, foi absolvido de qualquer pena de prisão. Doidar bem. A situação começava a pesar na carreira dele. Ele sempre foi sinônimo por de água vitória abaixo. E encarava uma realidade diferente. Ainda não tinha levantado nenhum troféu com o time italiano. Isso mexia muito com o psicológico dele. Cafu não era de ficar parado vendo os outros comemorarem. Ele tinha sede de vitória, um desejo enorme de ser campeão. E essa falta de títulos, isso sim era um incômodo que ele não estava disposto a aceitar. Logo em 99, na ausência de títulos na Roma, Cafu venceu seu penúltimo título com o Brasil, a Copa América, quando o Brasil venceu o Uruguai na decisão por 3-0. A conquista serviu para dar uma animada na torcida brasileira depois da decepção na França, além de provar mais uma vez que o Cafu era ainda mais líder do que nunca e estava totalmente focado na equipe. Demorou, mas a grande temporada chegou. Cafu, em 2001, venceu o sonhado campeonato italiano pela Roma, um feito para pouquíssimos jogadores, já que a Roma possuía tão poucos títulos. O último italiano do clube tinha sido na década de 1983. Cafu repetiu o feito de Falcão na década de 80 e levantou o Scudetto exatamente uma temporada depois da grande rival da Roma, a Lazio, ter sido campeã. A Roma fez uma excelente campanha com 22 vitórias e 9 empates, e apenas 3 derrotas em 34 partidas. O time teve só 3 derrotas, ataque, a terceira melhor defesa da competição. O destaque foram os clássicos contra a Lazio, o empate de 2-2 e a vitória por 1-0. Cafu fez parte de uma equipe histórica ao lado dos brasileiros Aldair, Antônio Carlos, Marcos Assunção e Emerson, e de nomes como Nakata, Montella, Totti, Batistuta, Tomassi, Del Vecchio e Candela. Batistuta. A festa em Roma nem precisa falar, né? Foi absurda e fez Cafu virar cada vez mais ídolo no time. Fechando com chave de ouro a temporada dos seus sonhos, ele ajudou a Roma a levar a Supercopa da Itália com 3-0 sobre a Fiorentina. Cafu não parava, era vitória atrás de vitória, sempre com o olho no próximo troféu. E enquanto ele seguia nesse ritmo de campeão, o maior teste de todos os tempos se aproximava, a Copa do Mundo de 2002. Era finalmente a hora de mostrar que ele não só jogava bola, mas como ele também podia fazer história. Vai virar um famoso capeta. O Brasil chegou desacreditado no Oriente para a Copa do Mundo de 2002. A grande favorita da mídia era a França, que já era campeã do mundo e também era campeã da Europa. Porém, o que se viu no Japão e na Coreia foi um fiasco dos franceses, que não venceram nenhum jogo e não marcaram um mísero gol. Já o Brasil mostrou autoridade, força de vontade e muita união para chegar na sua terceira final de Copa do Mundo seguida. Além da seleção, Cafu fez história ser o primeiro jogador e único jogador a disputar 3 finais de Copa seguidas. O craque fez um ótimo Mundial, apoiou e defendeu com precisão e ainda teve moral para assumir a braçadeira de capitão do time por conta da contusão do volante Emerson que foi cortado. Na grande final com a Alemanha, o Brasil entrou com tudo. E um 2-0 no placar mostrou que era dono daquela Copa. E o Cafu? O Cafu deixou todo mundo sem palavras.
Na camisa, ele levou o Jardim Irene no coração, e antes de erguer o troféu, soltou aquele grito que todo mundo conhece: Regina, eu te amo. Foi mais do que uma vitória, foi uma declaração para o mundo inteiro ouvir. Cafu foi o primeiro a subir no palco, ficando lá no alto acima de todos. Era um gesto que muitos outros capitães vencedores voltariam a repetir, mas naquele momento, ele era o centro do mundo. Ele tinha chegado lá no topo, onde todos os jogadores sonham em estar. E o melhor de tudo, ele não tinha mais nada para provar a ninguém. Seu maior sonho tinha virado realidade, mas o Cafu não era de se contentar fácil. Ele já estava de olho no próximo grande objetivo: levar para casa o título mais cobiçado pelos clubes, a fabulosa Champions League. Depois da conquista do Penta, o Cafu virou uma estrela mundial e passou a ser a contratação número 1 de muitos clubes. Após muitas sondagens, reuniões e negociações, o Milan finalmente conseguiu contratar o astro brasileiro, que passou a integrar o esquadrão rossoneiro em 2003. Cafu continuava no seu auge em campo, com jogadas incríveis e uma energia que não acabava. Em 2004 ele comemorou mais um título italiano e levantou a Supercopa da Itália. Mas em 2005 trouxe um sabor amargo. Na final da Liga dos Campeões em Istambul, o Milan de Cafu estava ganhando de 3-0. Parecia que ele já tinha uma taça na mão. Só que o Liverpool não desistiu. É verdade. Que ninguém esperava. Milagre de Istambul, né? Então. Foi um baque, uma virada épica que todos que viram jamais vão se esquecer. Ninguém acreditou isso aí. Pênalti extensa, Cafu e o Milan viram Dudek, o goleiro do Liverpool, virar herói e a taça da Europa escapar. Para o capitão do Penta, foi um golpe duro, o fim de um sonho. Mas Cafu não era de se abater, como vocês já sabem. Ele já estava de olho no próximo desafio, a próxima Copa do Mundo. Era lá que ele colocaria toda a sua esperança e a garra de campeão. Na Copa do Mundo de 2006, infelizmente o Cafu não foi nem sombra do craque que jogou demais 4 anos antes. Na época, o lateral Cicinho, que integrava o elenco do Brasil, estava em melhores condições do que o capitão, mas não foi titular pela falta de experiência. Cafu, por outro lado, fez do Mundial a ponte perfeita para quebrar recordes como o brasileiro com maior número de jogos pela seleção brasileira. Foram 20 partidas, além de chegar aos 142 jogos pelo Brasil, recorde que até hoje 142. Não foi quebrado. Parece que essa quebra de recordes fez com que ele se esquecesse do básico: jogar futebol. Cafu e a seleção dos craques não brilharam como esperado, e a derrota nas quartas de finais para a França foi um balde de água fria em todos os brasileiros que acreditavam que a seleção era a favorita para vencer a Copa. Era o fim da linha para Cafu na seleção brasileira. Agora restavam apenas os momentos finais no Milan, onde ainda tinha a chance perfeita de deixar a sua marca. À medida que 2007 avançava, Cafu sentia que o fim da sua carreira gloriosa se aproximava. Mas ele não era do tipo que saía de cena sem deixar a sua marca. Mesmo não sendo mais a primeira escolha da escalação, sua presença era sentida, sua experiência e a liderança era tudo para o time. E então veio a doce vingança. O Milan enfrentou o Liverpool, o mesmo adversário que tinha roubado a sua glória 2 anos antes. Dessa vez, o resultado foi diferente. O Milan saiu vitorioso, conquistando a Liga dos Campeões da UEFA, e Cafu, mesmo como reserva, foi parte integral dessa conquista. Mas não parou por aí. O Milan também triunfou no Mundial de Clubes da FIFA, derrotando o Boca Juniors. Cafu adicionou esses 2 títulos à sua coleção, uma galeria que contava a história de um menino do Jardim Irene que se tornou um gigante do futebol mundial. Com um gol na despedida, Cafu fechou com chave de ouro a sua jornada no Milan. A vitória sobre 4-1 em cima do Udinese foi o palco perfeito para o adeus. Assim, sem alarde, o maior lateral da história do futebol pendurava suas chuteiras. Uma saída simples, mas carregada de significado, marcando o fim de uma era. Desde que Cafu deixou a seleção, encontrar alguém que jogue com a mesma garra e talento na lateral direita tem sido um grande desafio. Verdade. Até o último foi começo do vídeo, foi o Daniel Alves, talvez o Maicon e também o Rafael. Todos eles craques que passaram depois do Cafu, mas não chegaram no mesmo nível. A barra foi colocada lá no alto por Cafu, e superar suas conquistas é uma missão que ainda está em aberto. O Brasil segue na torcida, esperando que alguém possa finalmente assumir esse legado com a mesma superioridade. Curiosamente, apesar de sua fama como lateral direito, Cafu começou sua carreira jogando na ponta esquerda. Foi a visão de um técnico que o reposicionou, desencadeando a série de eventos que o levariam ao estrelato. Enquanto o mundo do futebol se despedia de um dos maiores ídolos, Cafu já planejava o próximo passo. Longe de descansar em alguma praia por aí, ele se dedica a projetos sociais até hoje, inspirando a próxima geração de atletas através da sua fundação.
a Fundação Cafu. Cafu deixava o campo, mas o seu legado continuaria a influenciar o futebol e as vidas das pessoas muito além dos gramados. A torcida segue na expectativa, de olho em cada jogo e em cada partida. Todos querem ver surgir o novo Cafu, alguém que tem aquela velocidade incrível, a eficiência que desarma os adversários, o fôlego que nunca acaba e a maestria nos cruzamentos. O Brasil quer um jogador que seja tão bom no ataque quanto na defesa. Alguém que faça realmente a diferença na nossa seleção, como fez o eterno capitão do Penta. A busca continua e a esperança nunca morre. Verdade, galera. Até hoje aí o Brasil tá procurando achar um lateral da direita bom, mas até agora não achamos nenhum que seja bom, porque tá difícil no momento. Mas é isso, galera. A gente vê aí que o Cafu é um cara que chegou a se aposentar na Europa, né? No Milan e tal. Eu não sabia dessa, achei que ele tivesse chegado a se aposentar aqui no Brasil e tal, mas ele chegou a se aposentar lá no Milan. Ou seja, ele se aposentou num clube gigante da Europa. Incrível. Mas isso aí, galera. O eterno Cafu, o eterno capítulo, um lendário lateral que o Brasil já teve aí na história. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta, se inscreva, me siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!